Então, pessoal, boa noite para todo mundo aí, quem eu não vi ainda. Cadê a menina que me mandou a mensagem do livro? Tá por aí? Diga eu. Tá? Eu. Eu quem? Não vi, não. A foto deve estar na outra A foto. que mandou terça-feira? Isso. Aquela menina que tá na foto do WhatsApp é sua irmã? É diferente? A Ô, menina... professor, à noite. Ah, Não. Photoshop é tudo. é diferente. Photoshop é tudo. Olha, eu vou dar um conselho para vocês, hein? Quem for casar já sabe, viu? Façam uma chamada de vídeo antes para ver a realidade. Viu? Matheus, você Ai, tava na última professor. aula, Matheus? Matheus, você é irmão de Paulo Henrique, né? Tava na última aula ou não? Tava? Pronto, Estava sim, professor. Estava. beleza. Pessoal, é o seguinte, eu parei no princípio, foi o primeiro princípio que eu falei, não foi? O princípio falei da legalidade e princípio da intervenção mínima, correto? Vocês anotaram aí? Foi? Manuela só faz assim, Correto. só faz assim. Então, o que acontece? No decorrer lógico, depois desses dois princípios, eu preciso fazer uma diferenciação com vocês. Eu acho que eu até cheguei a falar com vocês a respeito de que eu preciso fazer com vocês agora uma diferenciação entre crime e entre contravenção, que é uma decorrência lógica do princípio da legalidade e do princípio da intervenção mínima. Certo? Boa noite, Letícia. Chegando aí, né? Essa sala é grande. Muita gente vai chegando aqui. Então, vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ouvi uma voz assim, dizendo eu. Não? Então, pronto. Vamos lá. Pessoal, o que é que você não pode confundir jamais? Você jamais vai poder confundir crime com contravenção. Em decorrência lógica do princípio da legalidade e do princípio da intervenção mínima, você tem que entender o seguinte. Contravenção, se quiser anotar, anote. Ah, foi Juliana ali, boa noite. Se você quiser anotar, anote. O que é contravenção, professor? E o que é crime? E jamais diga, fulano cometeu um crime de contravenção. Misericórdia. Nem diga uma loucura dessa, porque não existe crime de contravenção. Lara, você está me ouvindo? A sua imagem travou. Então, o que que acontece? Certo. O que que acontece? Crime é toda aquela infração, vou falar devagar porque tem algumas pessoas que estão anotando. Crime é toda aquela infração penal para a qual é prevista pena de reclusão, detenção. Reclusão, detenção. Então, crime é toda infração penal para a qual é atribuída pena de reclusão, detenção ou multa. Deu para copiar? E o que é contravenção penal, professor? Contravenção penal é toda aquela infração para a qual o legislador disciplinou pena de prisão simples ou multa. Então, Repete. repetir qual parte? Crime. Contravenção. Crime e contravenção penal também. Então vamos lá. O que é crime? Crime é toda infração penal para a qual existe pena de detenção, reclusão e multa. Crime é aquela infração penal para a qual existe a previsão de pena de detenção, reclusão e multa. Certo? O que é contravenção penal? Contravenção penal é toda aquela infração para a qual existe a punição em prisão simples ou multa. Então, contravenção penal, a pena é prisão simples e multa. Se for crime, a pena será detenção, reclusão ou multa.
Posso continuar? Professor, repete para mim, por favor. Qual dos duas partes? Contravenção penal. Contravenção penal, ela é punida com prisão simples ou multa. Prisão simples Obrigado. ou multa. Beleza. Então, Professor, quem é professor, diga. assim, qual seria a diferença entre prisão simples e detenção, reclusão, sei lá? Olha, a diferença eu vou falar agora. Veja bem, Então, isso aí é uma matéria que você vai estudar em Direito Penal 2, mas eu vou explicar para poder ficar mais claro ainda. A diferença básica é a forma de execução. Por exemplo, prisão simples, sabe o que é prisão simples? É só aquela condução até a delegacia. Vou te dar um exemplo de contravenção para você poder saber e visualizar. Imagine agora que Laísa, é Laísa ou Laísa seu nome? Laísa? Liza, Então acento pronto. no ar. Imagine que Laísa e Amanda entram em vias de fato. Laísa e Amanda entram em vias de fato. Vias de fato é uma contravenção. O que é vias de fato? É etapa daqui, etapa de lá, me larga, deixa meu amor quieto e não sei o que. Aquelas tapas são. Aquela estapeação ali, coisa e tal. A polícia militar é chamada. E aí o que acontece? Laísa e Amanda vão ser conduzidas até a delegacia. Ao serem conduzidas até a delegacia, vão assinar um documento, que é um termo circunstanciado de ocorrência, vão ser liberadas e no final do processo, tudo indica 99,9% de certeza que vão pagar uma multa. Aquela que ficar condenada vai pagar uma multa, vai pagar ali R$ 500, vai pagar um salário, vai pagar alguma coisa. Por quê? É uma contravenção. Ninguém, e aí agora para ficar mais claro para você visualizar, ninguém vai ficar na cadeia por conta de uma contravenção. Então, isso quer dizer prisão simples. Qual é a prisão simples? Só vai ser conduzido lá, prestar esclarecimentos e vai ser liberado. E no final do processo paga uma multa. Tranquilo? Posso seguir? A professor, diferença agora... Não entendi. a contravenção também pode ser multa pura, né? Já o crime não. Cara, não entendi não. A contravenção pode o quê? Pode ser a multa pura. Sim, Só a multa. pode ser a multa pura. Entendeu? O crime não. Pode ser a multa pura. Agora o crime não. O crime não. O crime, na grande maioria das vezes, o crime vem acompanhado da multa. A única possibilidade de um crime o agente pagar apenas multa é se for um crime com punição de até 6 meses. Aí o juiz vai converter para uma multa. Mas só para concluir aqui o raciocínio de Laísa ou Laísa. E qual é a diferença agora, professor, de reclusão, detenção e multa? Querida, ambos aqui agora, a grande possibilidade do cidadão ir para o presídio. Fulano foi condenado a 15 anos de reclusão. Aí não tem nem possibilidade dele ficar longe do presídio. Ele vai para o presídio. Fulano foi condenado a 4 anos de reclusão ou 4 anos de detenção. O que vai acontecer? Provavelmente ele não vai para a unidade penitenciária, mas vai ter uma pena substituída para pagar uma coisa chamada prestação de serviços à comunidade. Entende? Vai trabalhar em alguma escola, vai pintar alguma escola, vai fazer alguma coisa. Então, assim, a reclusão, a detenção é sempre mais grave do que a prisão simples. Lembre que na prisão simples da detenção, o agente só vai até a delegacia e pronto. Então, você precisa, para ficar mais claro para você, lembre que contravenção é um crime pequenininho. É aquela coisa anã, é o crime anão, que na verdade você não pode nem chamar de crime, porque o nome mesmo é contravenção. Mas, não entendi. Quem? Eu quem? Ou minha internet ou foi assim. Fala. Tô tentando ouvir. Ninguém? Foi você? Letícia, Luana, foi alguém que fez uma pergunta? Isso aí foi eco, professor. Alguém deixou o microfone aberto. Ah, então beleza. Pronto. Então vamos lá.
Laísa, levantou a mão, você ia perguntar alguma coisa? Balança a cabeça que sim ou que não. Não? Acho que não é só minha internet que tá ruim, não. Acho que tem mais internet ruim também. Então vamos seguindo aqui. Gente, nessa situação ainda do princípio da legalidade, quem quiser perguntar pode parar e perguntar. Nessa situação ainda, dentro do princípio da legalidade, eu preciso que você agora anote aí no seu caderno o seguinte. Lembra do princípio da legalidade? Eu vou ler aqui de novo. Ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Bacana. O que eu quero dizer para você? No Código Penal, no direito penal, nós temos preceitos primários e preceitos secundários. Quando o legislador traz, no princípio da legalidade, a informação de que não há crime sem lei anterior que o defina, ele está querendo dizer para você o seguinte: não há crime, ou seja, não há um preceito primário sem antes existir uma lei. O que é o preceito primário, professor? O preceito primário é a parte dispositiva do artigo. É a parte que vem informando para você qual é o crime. Preceito primário, se alguém tiver com o Vadimeco aberto ou estiver consultando na internet, você coloca aí no Google lá para você achar o Código Penal e você vai achar lá Código Penal, digite lá artigo 121. Lá no artigo 121, que é o crime de homicídio, vai estar escrito assim: matar alguém. Esse matar alguém é conhecido como preceito primário. Abaixo do matar alguém vai ter escrito uma outra frase: pena, reclusão de 6 a 20 anos. Essa quantidade de pena é o que o princípio da legalidade chama de preceito secundário. Vou repetir para quem não entendeu. O princípio da legalidade é desdobrado para compreender os dispositivos do Código Penal enquanto preceito primário e preceito secundário. Preceito primário, a parte explicativa do artigo, aquela parte que vai te dizer qual é o crime. Preceito secundário é a segunda parte, aquela que vai dizer para você qual é a pena. Alguém para perguntar? Não? Pergunta enquanto é tempo, sob pena de nós, né, não avançarmos. Ainda dentro do princípio da legalidade, eu vou responder já uma pergunta que eu recebi de um colega de vocês. Eu recebi uma pergunta da seguinte forma. O colega perguntou o seguinte: professor, o que acontece? Olha só, professor, o que acontece se eu pratiquei um fato? O que acontece? Se eu pratiquei um fato hoje, e este fato amanhã deixa de ser considerado crime. Veja, no dia que você praticou o fato, aquele fato era penalmente punível. Existia aquele tipo penal, era crime aquela conduta. No dia seguinte, aquela conduta deixa de ser crime. Veja só, isso que eu acabei de te falar é uma decorrência do princípio da irretroatividade. Eu acredito que você já deve ter, por diversas vezes, escutado o povo falar bem assim: ah, mas a lei penal não volta. A lei penal só volta se for para beneficiar o réu. Ah, se for para beneficiar, professor, a lei penal ela vai retroagir. Então já anote aí a seguinte diferença. Que essa diferença eu vou colocar na sua prova, só que você não está perguntando nada. Eu vou colocar e vou cortar essa parte do vídeo para você não consultar na hora da prova online. Veja o seguinte: a lei penal retroage para beneficiar. Porém, a lei processual penal tem aplicabilidade
imediata. Vou repetir, porque eu sei que tem mais gente, Já ia falar. tem gente querendo copiar. Posso repetir? A lei penal, unha azul. Eu estava dando aula agora há pouco por seu apaixonado, Letícia. Veja só. Sangue do cordeiro. A lei penal vai retroagir para beneficiar o réu. Porém, a lei processual penal tem aplicabilidade imediata. Victória. Vou dar um exemplo para Tem o que, professor? aplicabilidade imediata. Ela é Porém- aplicada, ela é utilizada no dia em que ela entra em vigor, ainda que ela prejudique o réu, tá? Então, Porém, a lei processual penal. Repete só mais uma vez, por favor. porém, não, a gente vai repetir o tanto que for necessário para compreender. Porém, a lei processual penal tem aplicação imediata. O que é isso? A lei processual penal, se ela foi publicada hoje e ela tiver que entrar em vigor hoje, ela não vai retroagir para beneficiar ninguém. Ela vai ter aplicabilidade a partir daquele dia, ainda que isso prejudique o réu. Deu para compreender? Aí agora eu vou fazer a diferença para você saber o que é lei processual. Vou esperar a Victória terminar de pesquisar no Google lá. O que acontece? Vou fazer a diferença para você entender lei processual e lei penal. Lei penal, querido, lei penal é a lei penal é a lei que tipifica, que discrimina as condutas criminosas. Tu não tem um código penal aí que eu acho que tu deve ter comprado. Se não comprou, vai comprar daqui a uns anos. O Código Penal diz para você o seguinte, lá no artigo 155, fala sobre o furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Isso é uma lei penal. Isso é uma lei penal. É uma lei que diz para você qual é o crime. O que é uma lei processual penal, professor? Lei processual penal é um manual de procedimentos que o judiciário utiliza para a apuração daquele crime. Vou exemplificar ainda mais para ficar mais mastigado para você entender. Compreenda o seguinte: lei penal é aquela que te diz qual é a conduta que você não pode praticar sob pena de ser crime, certo? Lei processual penal, sabe qual que é? É aquela lei do programa que você assistia. Lembra aquele programa de Ana Maria Braga que você assistia para te dar a receita de como assar um bolo e não sei o quê? A lei processual penal é a lei que traz a receita para o juiz e dizer o seguinte: olha, Amanda praticou um homicídio contra Liza. Aí a lei penal diz, olha, então Amanda praticou um crime. Artigo 121, a lei penal diz isso. E aí o juiz agora pega a lei penal, olha para a lei processual penal, e é a lei processual penal que vai dizer para ele, olha, juiz, quando você for condenar a Amanda, você precisa primeiro intimar a Amanda para poder fazer uma defesa. Você precisa informar a Amanda que ela tem que constituir Ró André como advogado. Você tem que intimar Lázaro, que é o promotor. Você vai ter que ouvir fulano, que é a testemunha. Entende? Então, a lei processual penal é o manual de instruções que o juiz utiliza para a apuração daquele crime. O que é que acontece? Se for lei penal, vai retroagir. Se não for lei penal e for lei processual penal, não vai retroagir, nem que seja para beneficiar. Professor, mas essa lei processual penal vai prejudicar o réu. Problema dele, vai tomar na cabeça e vai ficar prejudicado. Agora, a lei penal vai retroagir, sempre que for beneficiar. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu o ano passado. O ano passado, sabe o que aconteceu? Até o meio do ano passado, quando o cara furtava, ou melhor, quando ele praticava um crime de roubo, não tem aqueles ladrões que não têm dinheiro para comprar arma, aí o cara só usava faca. Então, até o ano passado era o seguinte, até o início do ano passado,
o agente que praticasse o roubo e utilizasse de uma faca para ameaçar a vítima era punido apenas com o crime de roubo, e aquela faca que ele utilizou não servia para nada, não era aumento de pena, não servia para nada, certo? Só aumentava a pena se fosse arma de fogo. Mas ele usou uma faca, professor, não vai servir para aumentar a pena? Não, era roubo simples. O que que acontece? No final do ano agora, no final do ano passado, isso eu falei primeiro no início, no final do ano passado, o pacote anticrime pegou a palavra faca e colocou na lei penal. E disse, olha, a partir de agora, de dezembro de 2019, quem praticar o roubo e utilizar de uma faca, além do roubo, vai ter a pena aumentada. Isso foi o quê? Isso foi uma lei pior, porque vai piorar a situação do réu a partir de agora. O que que acontece? Essa lei pior só vai ter aplicabilidade para os novos fatos. Quem praticou antes dessa lei vai ser beneficiado. Ele vai ser punido com base na lei anterior. Entende? Então, compreenda o seguinte: se o agente praticou o fato sobre a vigência de uma lei e depois esta lei tem uma alteração para piorar a situação, ela não vai retornar para piorar. Agora, se a lei posterior beneficia o réu de qualquer forma e for uma lei penal, ela vai retroagir para beneficiar. Professor, que princípio é esse? Esse é o terceiro princípio em decorrência lógica da legalidade. Princípio da irretroatividade. Princípio da irretroatividade da lei penal. Pergunte, Amanda. Você fez assim, ó, e não falou. Nada? Eu não vou fazer a chamada não, que tem muitos colegas de vocês que eu acho que tá com problema de internet. Que eu tô vendo uma cara assim travada, outra cara parada, muita gente aqui. Tá? Muita gente fora aqui. Deixa eu ver. Alguma pergunta sobre irretroatividade? Não? Pergunta antes da prova. Então vamos lá. Juliana. Professor, eu tô com uma dúvida. Eu quem? Inara. Inara. O senhor falou que no caso da faca, a pena não iria mudar antes da lei mudar em 2019, certo? Então, caso homicídio, que fosse também com faca, não iria aumentar por ser arma branca ou iria aumentar, ou iria ser que nem o negócio, do roubo? Você entendeu? Bagaceira de coisa aí, viu, velho? Você entendeu? Não, eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é tranquila. Mas eu entendi. Só toma cuidado o seguinte. A alteração que eu te falei, ela só serviu para o crime de roubo. Por exemplo. E aí, depois a gente vai falar sobre isso que você disse. A gente jamais a gente pode fazer uma analogia entre uma situação e outra. No direito penal não admite. Entendeu? Então, por isso que o juiz não vai poder pegar essa situação para o homicídio. Por exemplo, o homicídio, que é o seu exemplo, só tem uma situação que aumenta a pena dele em caso de arma, que é o uso de arma de fogo. Então, matou com faca, a pena é do homicídio normal. Entendeu? Agora, se matou com arma de fogo, a lei diz que a pena vai ser maior. Entende? Agora, imagine, vou pegar o seu mesmo exemplo. Imagine que amanhã o legislador decida mudar e fala, olha, quem matar agora com faca, a pena também vai ser maior. A pena também vai ser maior. O que que acontece? Se vai ser a partir de amanhã que a pena vai ser maior, a pena daquele crime não vai poder voltar para quem já praticou, entendeu? Vai ser só para quem praticou dali para frente. Deu para entender, Inara? A música da exaltação. Deu, entendi. Inaraí. É. O que que acontece? Entendi. Vou pegar agora o seu mesmo exemplo e vou falar o que seria a retroatividade. Para ficar mais desenhado ainda. O que seria a retroatividade? A retroatividade é o seguinte. Imagine você, deixa eu ver uma pessoa aqui para cometer um crime. Alguém quer ser um criminoso aí? Não, né?
Levantou a mão, Estevão. Eu? Eu quem, mano? Aqui, rapaz, a bicha é doida, ó. Letícia botou a mão aqui, quer ser criminosa. Então vamos lá. Mas Letícia já tem jeito pra criminosa já. Né? Que ela tem um cidadão na faculdade aí que tem quase 90 anos que ela quer matar o velho de amor. Quando o velho encontra com ela no corredor da Sangue faculdade. do cordeiro. É terrível. Comprou até Viagra para dar pro velho, mas teve a pandemia e não deu certo. Então, observe agora o seguinte. Imagine você que Letícia consegue praticar um homicídio contra esse cidadão. Acontece o seguinte. Hoje, vou dar um exemplo de hoje. Se você praticar um homicídio com uso de veneno, homicídio com uso de veneno, é uma situação que agrava a pena. Entende? Mas Viagra não é veneno. Não, Viagra não é veneno, não é uma droga lícita, então pode. Então imagine agora que Letícia coloque um pouco, né? Vamos falar o chumbinho que não mata ninguém, mas, né? Imagine que mata. Então Letícia agora pega um pouco de chumbinho, coloca no copo de caldo de cana, que ele é apaixonado por caldo de cana. Coloca chumbinho no caldo de cana. Ele vai tomar o caldo de cana e vai morrer. Letícia vai ser julgada. Quando Letícia for ser julgada hoje, se ela fosse ser julgada hoje, ela ia ter a pena do homicídio agravada pelo uso do veneno. Por quê? Porque hoje existe uma lei que proíbe isso. Deu para compreender? O que é que acontece? Só que Letícia matou hoje. Você sabe que no Brasil os processos costumam demorar pouca coisa. Então o processo vai andando ali. Deu 3 anos, imagine que agora nós vamos chegar em 2023 e Letícia ainda não foi julgada. Quando chegou em 2023, né, Lula retorna à presidência e juntamente com a maioria, né, do Congresso, aprova uma nova lei. Eu não sou político não, tá? Só estou usando de exemplo. Aí aprova uma nova lei, e nessa nova lei que ele aprovou e sancionou junto lá com os deputados dele, o que é que acontece? O homicídio com o uso de veneno deixa de ter a pena agravada, passa a ser homicídio simples. O que que vai acontecer? Letícia ainda não foi julgada. O juiz, quando for julgar Letícia, vai perfeitamente poder pegar esta lei nova e retroagir para aplicar no caso de Letícia. Professor, mas quando Letícia praticou, não existia uma agravante? Existia, mas surgiu uma lei nova que é benéfica para Letícia. Se a lei vai beneficiar ela de qualquer modo, ainda que o fato tenha sido praticado fora da vigência dessa lei, ela vai retroagir e vai beneficiar a Letícia. Então, esse é o princípio da irretroatividade. É aquele princípio que vai dizer o seguinte, olha, você praticou o crime em 2020 com a pena severa, mas em 2021 a pena melhorou. E se você ainda não foi julgado, eu vou pegar a pena desse crime novo e vou retroagir para lhe beneficiar. Deu para compreender? Agora, a aula está quase acabando. Anote o outro, que esse agora vai piorar a sua cabeça. E Nara fez assim, tu vai ficar doido agora. Eu falei do princípio da irretroatividade, não foi? Vitória não fala, não? Só fica no Instagram postando foto, dançando, vídeo dançando. Eu olho aquilo ali tudo, tá? Fica pensando que eu não olho o Instagram, não. Eu olho o Instagram tudo. Quem não me segue lá, eu vou achar vocês tudo aí pra vocês me seguir. Então, o que que acontece? Vitória fica lá em Comemorativa, só postando vídeo, dançando e não sei o que. Pá. É assim, eu frago tudo, mostrando as tatuagens, essas paradas tudo. Então, o que que acontece? Qual é o próximo princípio agora? Princípio da ultraatividade. Presta atenção. Nós falamos na irretroatividade e agora eu quero falar com você o da ultraatividade. O da ultraatividade talvez pode gerar um pouquinho de problema, Lara, Juliana e Giovana. Preste atenção. Professor, o que é o princípio da ultraatividade? Aqui é pior. O princípio da ultraatividade, você vai pegar os efeitos de uma lei antiga
de uma lei antiga e vai prorrogar os efeitos dela no tempo para que beneficie o réu. Então, vou escolher uma pessoa aqui para eu poder fazer um exemplo. Pode ser com quem? Marcos Bruno. Com Bruno? Vou dar exemplo com Bruno. Né? Tem que dar um exemplo com as pessoas que não têm complexo, né? Porque senão depois fica ligando assim, professor, estou abatida que você me tornou um criminoso na aula. Então, vamos lá. Imagine você que Bruno... Olha o exemplo massa aqui. Imagine que Bruno... Né? Bruno é filho de Misael, né? Imagine que Bruno agora está de porte de uma pistola .40. Bruno está de porte de uma pistola .40 hoje. E aí acontece o seguinte. Imagine que hoje a pena para esse crime é imaginário, tá? Eu estou criando. Imagine que hoje a pena para esse crime é de 1 a 2 anos. Então imagine que hoje porte ilegal de arma de fogo e a arma .40 seja de 1 a 2 anos. A polícia flagranteou Bruno hoje. Prendeu o Bruno. Bruno começou a responder o processo, me ligou, pagou R$1,50 para eu poder fazer a defesa dele, acompanhar no processo ali, tudo direitinho. E o processo vai seguindo. Acontece o seguinte, quando chega o ano que vem, dá um problema, uma briga lá entre cloroquina e ivermectina, dá uma briga entre eles dois lá agora no Congresso Nacional, e os caras decidem por aprovar uma lei que vai aumentar a pena. Ah, meu filho, agora quem for preso com uma pistola .40, a pena vai ser de 10 anos. E revoga aquela primeira de 1 a 2 anos. O que é que vai acontecer? Por isso que chama ultraatividade. O que vai acontecer? Na hora que o juiz for julgar Bruno, a lei que está em vigor qual que é? A lei que a pena é de 10 anos, correto? Mas o que o juiz vai falar? Não, pera aí, poxa. Quando ele praticou o fato, a pena era de 1 a 2. Então não é justo, coitadinho. Né? Ainda mais que é morador de Guaratinga, onde a terra treme. Vamos ajudar o menino. Vamos fazer o quê? Pega a lei já revogada, a lei anterior, e vai elevar os seus efeitos no tempo. Ou seja, pega uma lei que foi revogada e vai protrair o uso dela lá na frente para beneficiar o Bruno. Então, o que acontece? Aqui é o contrário. Não foi retroatividade, foi ultraatividade. Por quê? Aquela lei já havia sido revogada, mas mesmo ela tendo sido revogada, o juiz vai utilizar ela para julgar o fato do Bruno. Por quê? Porque ela é benéfica. Então, o que você pode concluir? Que tanto faz retroagir ou ultraagir, desde que seja para beneficiar o réu. Aí tu lembra da minha avó, para tu entender. Retroatividade é dar ré para trás. Ultraatividade é andar para frente. Não tem como encerrar, mas nunca. Então, se falar retroatividade é pegar uma lei nova benéfica e retroagir. Ultraatividade é pegar uma lei que já está revogada e avançar ela no tempo para poder também beneficiar. Certo aqui? Alguém quer perguntar? Quer saber o número do meu telefone para poder fazer uma consulta do escritório? Não? Pessoal, hoje só é uma aula. Faltam aqui, segundo a marcação do programa aqui, faltam aqui uns 4 minutos para cair. Paramos aí no princípio da ultraatividade. Eu sei que algumas pessoas estão com conexão ruim. Não tem problema, gente. Olha, quiser mandar dúvida. Professor, eu estou com uma dúvida, não entendi nada. Pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Quem já me segue no Instagram, pode mandar uma mensagem lá. Entendeu? Eu vou responder você tranquilamente. De repente eu não vou responder naquele mesmo horário, mas pode mandar. O que eu não quero é que tu chegue na prova meia hora antes. Vamos dar um remédio para Matheus, que Matheus está virando o fundo dele aqui toda hora, de cabeça para baixo. Aí não sei o que, esse menino tá com problema. Viu? Mas o que é que acontece? O que é que ocorre? Se você tiver com dúvida, manda mensagem. Não morra. Ai, gente, agora 1h30 da manhã, eu mando ou não mando a mensagem pro professor? Se tu não mandar, tu vai esquecer. Então, manda naquele horário, no outro dia, quando eu acordar, eu respondo. Se der sorte de eu estar acordado nesse horário, que é o que é bem comum de acontecer, eu vou te responder ali naquele horário. Agora, o que eu não quero é você depois tomar 0 na prova, que o povo anda dizendo por aí que minha prova é difícil, mas é mentira.
tá? E aí depois eu quero tomar 0 na prova e falar, velho, tomei 0 porque eu não aprendi nada. Não aprendeu porque eu não quis. Então me incomode, pergunte. Você paga o mesmo tanto que o seu vizinho de tela paga. Então, se ele falar, essa pergunta é chata, não tem problema. A pergunta é sua, não é dele. Então, faça a pergunta, eu vou responder de boa. Mas não saia sem aprender, não, gente. Esse sistema Fala o seu contato, então, pra o meu gente contato, eu anotar. falei ontem, eu falei, não, meu telefone. Mas Letícia eu Acho não que vou dar, não. não, porque Letícia tem namorado, né? Ele não vai Eu gostar. mando no grupo da sala, professor. Eu mando no grupo da sala. Beleza, mas o contato é 739-9919-3720. Tá? Enviei já. Pronto, ali é meu WhatsApp só para vocês aí. Pronto, mandou, eu tô disponível, vou responder de boa. Entendeu? Se quiser seguir do Instagram, segue também no Instagram, pergunta por lá. Se quiser matar. Ah, pessoal, eu quero saber tudo de direito penal. Segue lá meu canal no YouTube, lá que você vai ver vídeo já de prática penal. Os alunos que já estão no 10º penal. Tem vídeo lá de prática penal, tem Como tá tudo. seu canal no YouTube? Meu nome, professor Jonathan Só? Regis Viana. O negócio é tu acertar e escrever Jonathan. É John2Natan. Salvei errado. Entendeu? Mas isso aí, o que eu quero falar com você é o seguinte, como vocês estão começando agora, é desse mesmo jeitinho aí, ó. Todo mundo com vergonha, só vê um sorrisozinho aqui, ninguém fala nada, fica com medo. Filho, ou tu pergunta aqui, ou tu vai errar na prova. Então pergunte agora, entendeu? Agora, se a prova for online, também não abra a prova e me liga, né? Que eu não sou besta, eu não vou responder na semana de prova. Mas antes, sem nenhum problema, tá? Então fica aí uma boa noite para vocês, podem descansar à vontade. Eu sei que tá todo mundo cansado, ficaram de folga aí na aula do professor Zé, né? Ninguém teve aula de Zé hoje, coisa e tal. A não ser que vocês queiram aí prolongar até 1h da manhã e a gente avança o assunto. Mas eu acho que não, porque amanhã é sexta-feira, a Victoria tem que acordar cedo para ir tomar banho na praia, né? E coisa e tal, vai pescar amanhã. Então, vou encerrar por aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Eu